Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Então, conforme eu tinha conversado com vocês, eu vou fazer a gravação agora dos exercícios, né, do conto da Cinderela. Vou ler a história e vou explicar novamente. Eu entrei em algumas turmas eu consegui explicar tudo, em outras acabou não dando tempo, em outras eu mal comecei. Então, eu vou explicar, vou postar essa aula no Class, né, no YouTube, no Class, para vocês responderem os exercícios e me entregarem na semana que vem. Então, algumas turmas me entregarão segunda e algumas turmas me entregarão quarta-feira, tá certo? Acredito que com as turmas de segunda a gente já está bem adiantado, mas se vocês quiserem já ir fazendo e aí em sala de aula a gente conversa sobre as respostas, melhor, tá bom? Então vamos lá. Língua portuguesa, professora Alessandra, atividade 1, Era uma vez um conto com muitas versões. Trilha de conhecimentos, Cinderela, Charles Perrault e os irmãos Grimm. Você sabia que o conto popular Cinderela tem diferentes versões? Isso mesmo. Alguns autores recontam essa história do seu jeito. Dentre vários escritores, Charles Perrault, 1629 a 1703, e os irmãos Jacob Grimm, 1785 a 1863, e Wilhelm Grimm, 1786 a 1859, tiveram suas versões famosas. Você certamente já leu uma delas, ou quem sabe as duas, ou talvez uma outra, mas se ainda não conhece, este é o momento. Vamos praticar. 1. Você já ouviu falar do conto Cinderela? O que você sabe dessa história? Escreva o que conhece. Então, essa primeira atividade você tem que colocar. Se você já ouviu falar do conto, muito provavelmente sim, a maioria das pessoas ouviram falar do conto. E o que você sabe dessa história de maneira resumida. Então, eu sei que é uma moça que ficou órfã do pai, da mãe, e que foi criada pela madrasta, e que sofreu os maus tratos das irmãs, enfim. E ela vai pro baile, perde o sapatinho, e o príncipe encontra o sapatinho, e coloca o sapatinho nela, e eles se casam. Beleza. Então, aí agora, no exercício 2, leia o texto a seguir para conhecer ou revisitar a história de Cinderela na versão dos irmãos Grimm. Então, a gente tem a versão do Charles Perrault e a versão dos irmãos Grimm, tá? Então, a ideia é que a gente leia esses dois textos e estabeleça depois um comparativo. Texto 1. Cinderela, a gata borralheira. Era uma vez um homem rico que tinha uma esposa muito doente. Sua mulher, antes de morrer, pediu para conversar com sua filha, dizendo-lhe que mesmo após sua morte lhe protegeria. Depois do falecimento de sua mãe, todos os dias a menina visitava seu túmulo, coberto da mais branca neve de inverno. Mas, na primavera, quando o sol marcava presença, seu pai apresentou-lhe a nova esposa, sua madrasta, acompanhada de 2 filhas. Suas irmãs só riam dela, tanto que irritavam-na jogando as lentilhas que ela havia separado nas cinzas da chaminé. Por estar sempre suja de borralho, cinzas da lareira, as irmãs a apelidaram de Gata Borralheira ou Cinderela. Um dia, seu pai precisou viajar e perguntou a todas o que gostariam que lhes trouxesse de presente. As irmãs pediram lindas roupas, pérolas e pedras preciosas, enquanto a jovem apenas queria o primeiro galho de árvore no qual o chapéu de seu pai esbarrasse durante a viagem. E assim foi feito. As irmãs receberam o que pediram e ela também, um galho de aveleira. Rapidamente, Cinderela plantou esse galho ao lado do túmulo de sua mãe e o regava com suas lágrimas 3 vezes por dia. Desse galho nasceu uma bela árvore de avelã, uma aveleira. Todos os dias pousava sobre um dos troncos da árvore um passarinho branco, que realizava todos os pedidos da jovem. Aconteceram no país os preparativos para uma festa que duraria 3 dias. O príncipe decidiu convidar as mais belas moças porque queria conhecer alguém para se casar. As irmãs de Cinderela foram convidadas e então começaram a se preocupar com os trajes para essa ocasião. Triste, Cinderela também queria ir a essa festa. Sentou-se embaixo da árvore que um dia plantou e agitando-a pedia chorando: Pequena árvore, sacuda, sacuda, jogue ouro e prata sobre mim. Então o pássaro jogou-lhe uma túnica de ouro e prata, bem como sapatos de ouro. Ela colocou um lindo vestido às pressas e foi à festa. Chegando lá, ninguém a reconheceu.
O príncipe dançou com ela a noite toda, admirado com tamanha beleza. Cinderela decidiu ir embora. O príncipe quis acompanhá-la, mas ela partiu sozinha. Na saída, escorregou e perdeu seu sapatinho de ouro. No dia seguinte, o príncipe, ao encontrar esse sapato, quis saber a quem ele pertencia, pois ele se casaria com sua dona. Logo, as buscas para encontrar a jovem iniciaram-se. As irmãs de Cinderela esforçaram-se muito para que o sapatinho calçasse seus pés, chegando mesmo a machucá-los para servir. O príncipe percebeu que nenhuma das duas era a jovem que ele buscava. Cheias de raiva, as irmãs viram o príncipe calçar Cinderela. O sapatinho de ouro serviu perfeitamente. Naquele momento, o príncipe soube que estava diante de sua noiva. O príncipe e sua noiva casaram-se e foram viver na corte, enquanto as irmãs de Cinderela receberam a punição de nunca mais verem a felicidade da jovem, distanciando-se para sempre. A maioria das questões a gente já fez, acredito que só com o 7º D que ainda não. Então, essa é uma versão dos irmãos Grimm, né? Então, por isso que está aqui Grimm's Fairy Tales, que é contos de fadas em inglês, e o site do domínio público, o acesso 19 de junho, e a tradução é de Gircela e Alexandre Gonçalves Sato. Na questão A. Depois da leitura, registre o que mais chamou sua atenção nessa versão do conto Cinderela dos irmãos Grimm. Então, o que você achou interessante e o que você viu de diferente nessa versão da versão que você conhece ou da versão mais comum que você já viu, tá? Então, vocês vão fazer o mesmo esquema que vocês fazem. Arranca a folha do caderno e coloca lá, questão 2A e responde, tá bom? Quem são as personagens desse conto? Descreva-as. Então, você vai dizer, não precisa descrever não, tá? Só diz quem são as personagens desse conto. Lembrando que personagens são aqueles que atuam na história, né? Então, a gente tem o pai da Cinderela, a mãe da Cinderela, a madrasta, as irmãs da Cinderela, filhas da madrasta, enfim. Você vai colocar todos os personagens que atuam nessa história, tá bom? E reescreva um novo final para a história. Então, o final dessa história é que as irmãs pediram perdão, né? Então, aqui nos últimos parágrafos está escrito: cheias de raiva, as irmãs viram o príncipe calçar Cinderela. O sapatinho de ouro serviu perfeitamente. Naquele momento, o príncipe soube que estava diante de sua noiva. O príncipe e sua noiva casaram-se e foram viver na corte, enquanto as irmãs de Cinderela receberam a punição de nunca mais verem a felicidade da jovem, distanciando-se para sempre. Então elas receberam o castigo, né, de nunca mais saber da Cinderela. Então você vai mudar esse final, criar um novo final para essa história. Você pode escrever que o sapatinho não serviu, você pode escrever que a Cinderela, sei lá, maltratou as irmãs, deixou as irmãs na miséria, não sei. Vocês é que vão escrever. Tá? Então, esses são os 3 primeiros exercícios. Agora vamos para o exercício 3. Exercício 3. Leia o conto a seguir para conhecer ou revisitar a história de Cinderela na versão do escritor Charles Perrault. Texto 2. Cinderela. Era uma vez um senhor viúvo que se casou novamente com uma mulher muito orgulhosa, a mais orgulhosa que já se viu, e que tinha 2 filhas muito parecidas com ela no temperamento. Esse senhor tinha uma filha, porém, ao contrário das filhas da madrasta, ela era muito gentil e bondosa. O dia a dia dessa menina não era fácil, porque tanto a madrasta quanto as irmãs a maltratavam demais. Ela tinha que ficar no sótão, um lugar sujo e frio, enquanto as outras meninas ficaram com os melhores quartos da casa. Ela fazia todo o trabalho doméstico, mas nunca reclamou com seu pai. Assim que terminava as tarefas, recolhia-se próximo à chaminé cheia de cinzas na tentativa de se aquecer, mesmo tendo que se deitar no chão. Seu apelido, Cinderela, foi dado por sua irmã mais nova. Esse nome em francês significa cheia de cinzas. Um dia, o príncipe, filho do rei, decidiu realizar um baile e convidou as pessoas mais refinadas e elegantes. As irmãs de Cinderela foram convidadas para o baile e então começaram a se preparar para ele, escolhendo roupas, sapatos e penteados. Cinderela também queria ir a esse baile, mas não tinha os trajes certos. Triste, ela chorou. Seu choro foi visto por sua madrinha,
que era a fada e tinha poderes mágicos. Vendo a tristeza da menina, a fada madrinha perguntou: Você gostaria de ir ao baile? Sim, respondeu Cinderela soluçando. Vá então até o jardim e traga uma abóbora. Cinderela obedeceu e pegou a mais bonita abóbora, mas sem entender como isso poderia ajudá-la a realizar seu sonho. Com uma varinha mágica, a fada transformou a abóbora em uma linda carruagem dourada. Em seguida, ela pediu que lhe trouxesse ratos vivos, que se tornaram 6 cavalos, mas era preciso ainda de um cocheiro para conduzir a carruagem. Então Cinderela trouxe-lhe mais 3 ratos gordinhos que estavam na ratoeira. A fada escolheu o que tinha o maior bigode e, rapidamente, ele foi transformado em um cocheiro bigodudo. Dando sequência às transformações, era a vez das vestimentas de Cinderela. Então, a madrinha, com a varinha mágica, transformou suas roupas velhas e sujas em um lindo vestido de ouro e prata com pedras preciosas. Cinderela ganhou da fada sapatinhos de cristal, os mais lindos do mundo. Logo, Cinderela estava pronta para ir ao baile. No entanto, sua madrinha lhe advertiu: Não passe de meia-noite para voltar para casa, pois a mágica perderá o efeito. Cinderela prometeu que voltaria antes de meia-noite. Quando o príncipe viu Cinderela, logo quis dançar com ela, e não teve mais olhos para nenhuma outra moça. Antes de meia-noite, Cinderela saiu correndo da festa por se lembrar da fala de sua fada madrinha. Na saída, deixou para trás um dos sapatos de cristal, o que foi rapidamente pego pelo príncipe. O príncipe passou vários dias tentando descobrir a quem pertencia o sapato perdido, pois queria casar-se com a dona dele. Então, com a posse do sapato, o filho do rei o levou para que fosse experimentado em várias princesas e duquesas, mas em vão, até que um dia chegou à casa de Cinderela. Suas irmãs fizeram o possível para que o pequeno sapato entrasse em seus pés. O espanto foi quando Cinderela decidiu experimentá-lo e serviu perfeitamente. O segredo foi revelado. Cinderela era a dona daquele sapatinho de cristal e mostrou o outro pé do par de sapatos que estava guardado em seu bolso. Em seguida, para ficar ainda mais bela novamente, a fada madrinha transformou as roupas de Cinderela, deixando-a mais linda que todas as outras. Depois que descobriram que Cinderela era a jovem mais linda do baile, de joelhos, suas irmãs lhe pediram perdão por todas as maldades. A jovem lhes perdoou. Cinderela e o príncipe casaram-se e foram morar na corte. As irmãs de Cinderela foram levadas por ela para viverem lá e depois casaram-se também. Então esse é um conto do Charles Perrault, né? Então está escrito lá Contes, documento eletrônico Perrault, texte établis par Gilbert Rouger. E aí também é do domínio público, né? Então esse conto aí em francês. Depois da leitura, então vamos agora para as questões. Depois da leitura, registre o que mais chamou sua atenção nessa versão do conto de Cinderela de Charles Perrault. Então a mesma coisa. Nesse texto, o que você achou interessante, inusitado, diferente, que você não tinha visto nas outras histórias, você vai responder, tá bom? Na questão B. Quem são as personagens desse conto? Descreva-as. Não precisa descrever, tá? Mas diga quem é. Tipo, o pai de Cinderela, a madrasta, quem são as personagens, tá bom? Nas duas versões de Cinderela, a menina é maltratada e humilhada pelas irmãs e pela madrasta. O que você acha da atitude dessas personagens em relação a Cinderela? Então, o que você acha? Por que a madrasta e as irmãs maltratavam Cinderela? Né? Por que ela era maltratada e o que você acha dessa atitude com a Cinderela? Tá bom? Na questão D, você teria o mesmo comportamento que Cinderela se estivesse nessa situação? O que você faria diferente? Então a Cinderela, ela perdoou as irmãs, né, e levou as irmãs para viver lá no reino com elas. O que você acha dessa atitude aí? Você teria o mesmo comportamento? Então você vai responder se sim ou não. E o que você faria de diferente, tá bom? No texto 2, versão de Perrault, ao final, Cinderela leva as irmãs para morar no castelo. Qual a sua opinião sobre isso? Então, qual a sua opinião sobre a Cinderela ter perdoado as irmãs e levado elas para o castelo? Letra F.
as duas versões não mencionam a morte do pai de Cinderela. Você acha que o pai, estando vivo, poderia ter feito algo para ajudar a Cinderela? Explique. Então, o pai da Cinderela, o que ele poderia ter feito se ele estivesse vivo? O que ele poderia ter feito para ajudar a Cinderela? Tá bom? Na questão 4, vamos comparar as duas versões de Cinderela. Escreva no quadro a seguir o que você encontrou de semelhanças e diferenças nas histórias lidas. Então, na sua folha aí, você já tem a tabela. Essa questão você não precisa responder na folha de caderno, você pode responder aí na tabela. Então, você vai dizer quais as semelhanças, o que essas histórias, essas duas histórias que nós lemos, a dos irmãos Grimm e a do Charles Perrault, têm de parecido e o que elas têm de diferente. Tá bom? Pode colocar aí os elementos mágicos que são diferentes, o material do sapato, enfim, tá? Fazendo um quadro aí comparativo. Na questão 5, qual das duas versões você mais gostou e por quê? Então, qual das duas versões você achou mais interessante, chamou mais a sua atenção e por quê? Tá bom? Como Cinderela deixou o baile nas duas versões? Explique. Então, na questão 6, a gente vai voltar lá e ver como que ela deixou o baile na primeira versão. Então, aqui fala assim, ó, Cinderela decidiu ir embora, o príncipe quis acompanhá-la, mas ela partiu sozinha. Na saída, escorregou e perdeu o sapatinho de ouro esquerdo. Então, aqui, no conto dos irmãos Grimm, ela decidiu ir embora, né? E aqui, no segundo, do Charles Perrault, fala assim, ó, antes da meia-noite, Cinderela saiu correndo da festa por se lembrar da fala de sua madrinha, de sua fada madrinha. Ou seja, ela se lembrou, né, da fala da fada madrinha, que orientou ela a voltar antes da meia-noite, certo? Então, na versão dos irmãos Grimm, ela decide ir embora, né? E na versão do Charles Perrault, ela lembra do conselho da fada madrinha, que antes da meia-noite ela deveria ir embora, tá bom? Então os textos são diferentes, porque em no dos irmãos Grimm ela simplesmente decide ir e acaba deixando o sapatinho. E no do Charles Perrault não, ela lembra que o encanto vai se encerrar à meia-noite, né? E aí ela vai perder, né, o vestido e a carruagem, e o encanto vai se quebrar, então ela se lembra disso e aí ela vai embora, tá bom? Na questão 7, releia os contos. Você acredita que os narradores tenham contado a maior parte das histórias em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Justifique sua resposta com um trecho do conto. Esse aqui não precisa fazer, mas você vai colocar. Olha para o parágrafo, né? Vamos escolher um aqui. Era uma vez um senhor viúvo que se casou novamente com uma mulher muito orgulhosa, a mais orgulhosa que já se viu, e que tinha duas filhas muito parecidas com ela no temperamento. Então, só nesse trecho a gente já sabe que é algo que já se passou, né? Então não pode ser presente, porque presente é algo que está acontecendo agora e futuro é algo que vai acontecer. Então quando a gente diz era uma vez um senhor viúvo que se casou, ou seja, são situações que já aconteceram. Se elas já aconteceram, elas estão em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Marca um X, tá? A questão 8, que é aqui um pouquinho mais trabalhosa, é a seguinte: vocês vão informar no quadro as ações que aconteciam e ações que terminaram. O que isso significa? Então, assim, você vai voltar lá no texto dos irmãos Grimm, certo? A gente já viu que a maioria, né, da história acontece no passado, ou seja, conta fatos que já aconteceram. Então, você vai colocar que fatos aconteciam, que ações aconteciam uma vez só, tipo, aconteceu e acabou, e ações que aconteciam rotineiramente, tudo isso pensando no passado, tá? Então, olha só. Era uma vez um homem rico que tinha uma esposa muito doente. Então, esse era uma vez é algo que já aconteceu, e aconteceu uma vez só. Então, você vai lá nas ações que aconteceram, e vai colocar era.
Ele tinha uma esposa, certo? Então, ações que terminaram. Ele tinha. Então, você vai colocar aqui. Desculpa, gente. O era ações que terminaram e o tinha ações que terminaram. Tá bom? Aí aqui, ó. Sua mulher, antes de morrer, pediu para conversar com sua única filha, dizendo-lhe que mesmo após sua morte lhe protegeria. Que palavra aqui está uma ação no passado? Aqui, nesse caso, é o pediu. Só que ela pediu rotineiramente ou ela pediu uma vez só? Ela pediu uma vez só, né? Então foi uma ação que terminou no passado. Aí você vai lá na tabela e coloca aqui, ó, uma ação que terminou. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, são ações que aconteciam e ações que terminaram. Vamos procurar uma que acontecia, ó. Pediu para conversar com a sua filha, dizendo-lhe que mesmo após sua morte lhe protegeria. Depois do falecimento de sua mãe, todos os dias a menina visitava seu túmulo, coberto da mais branca neve de inverno. Qual palavra que representa uma ação? Alguém fazendo alguma coisa. Depois, vou ler de novo, ó, presta atenção. Depois do falecimento de sua mãe, todos os dias a menina visitava seu túmulo coberto da mais branca neve de inverno. Então aqui a gente tem a palavra visitava. Só que ela fez isso uma vez só no passado ou ela fazia sempre? Tempo aí para vocês pensarem. Ela fazia sempre, né? Ela visitava. Então, no passado, ela visitou mais de uma vez. Então, é uma ação que continuava. Ela tinha uma continuidade. Então, você vai colocar aqui, ó, ações que aconteciam. Ela visitava. E aí você vai escrever a palavra visitava. O que a gente precisa destacar, as palavras que a gente precisa destacar aqui, são as palavras que indicam ações. Então, visitar, pedir, chorar, todas as palavras que indicam alguém fazendo alguma coisa. Tá bom? Vamos continuar aqui. Eu vou colocar uma caixinha de texto, porque aí a gente consegue, eu consigo colocar lá as palavras para vocês, tá bom? Aqui, vamos lá. Ó, então aqui a gente colocou, né? Deixa eu colocar lá a caixinha. E assim, não tem problema se vocês errarem, porque vocês estão na escola para aprender mesmo, né? Então, não tem problema nenhum. Essa primeira atividade que é de destacar ações é um pouco mais difícil mesmo, né? Mas não tem problema, a gente está aqui para ajudar, tá? Deixa eu colocar a caixa de texto lá para baixo. Tá difícil dela descer, né? Vamos lá. Vamos, amiga, me ajude. Não vai. Que legal. Então vamos colocar aqui. Aí, pronto. Então aqui, ó. Não, aqui não. Aqui. Tá vendo? Ele não vai, ele não me ajuda. Ações que terminaram. Ai, minha filha. Peraí, tá, gente? Só um minutinho. Vamos com fé que vai. Vai. Eita, nós. Aqui. Então vamos lá. Agora acho que vai. Aí, pronto. Então, ó. Ações que aconteciam. Visitava. Visitava. Certo? Ela visitava o túmulo da mãe todos os dias. Aí aqui. Ações que terminaram. Era uma vez, porque não é mais, e tinha. Ele tinha uma esposa muito doente. Tinha. Por que que não tá indo a vírgula? Eu não sei. Agora vai. Aí. Não foi.
Gente, meu teclado não está indo a vírgula. Bom, deixa ponto mesmo, então. Você pode pôr vírgula, tá? Se você quiser. Tinha. Isso. Então vamos lá. Vamos voltar lá para cima. Então você vai fazer exatamente esse exercício. Você vai parágrafo por parágrafo olhando as palavras, tá? Mas na primavera, quando o sol marcava presença, seu pai apresentou-lhe a nova esposa, sua madrasta, acompanhada de 2 filhas. Palavras que representem ações. Vamos lá. Mas na primavera, quando o sol marcava presença, seu pai apresentou-lhe a nova esposa, sua madrasta, acompanhada de 2 filhas. Então a gente tem 2 palavras aí que representam ações. 3, na verdade, né? Só que a gente vai dar destaque só para as ações no passado, tá? Então a gente tem o marcava e o apresentou. Marcava é uma ação que aconteceu ou é uma ação que acontecia, tinha uma rotina no passado? É uma ação que acontecia, né? Marcava. Então você vai colocar aqui, ó, marcava. E aqui apresentou, porque ele fez isso apenas uma vez. Tá bom? Deu para entender mais ou menos como funciona? Ai, gente, tava indo a vírgula assim, eu que não tô enxergando. Professor, tô falando que eu preciso trocar o óculos. Tá certo. Tá bom? Então a gente tem. Pensem, geralmente nos verbos regulares, eles vão ter esse mesmo final. Visitava, marcava, tinha, tá bom? Então é isso. Aí eu vou fazer mais um pouquinho junto com vocês e o outro exercício vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Tem uma galera que já fez já, acho que só o pessoal do 7º D que não fez. Então vamos lá, continuando. Suas irmãs só riam dela, tanto que irritavam-na jogando as lentilhas que ela havia separado nas cinzas da chaminé. Então, quais palavras aí representam ações? Tempo. Ó, a gente tem suas irmãs riam dela, tanto que irritavam-na. Então a gente tem riam e irritavam. Elas faziam isso uma vez só ou elas faziam isso com uma certa frequência? O que vocês acham? Elas faziam com uma certa frequência, né? Não é assim, as suas irmãs riram dela uma vez só. Não, elas riam sempre, né? E irritavam-na sempre. Então você vai lá e coloca aqui também, tá? Ó, ações que aconteciam. Riam, irritavam. Tá? Certo? Então, vamos lá, continuando. Mais um pouquinho. Cadê? Aqui. Por estar sempre suja de borralho, cinzas da lareira, as irmãs a apelidaram de gata borralheira ou Cinderela. Então, a gente tem aí, por estar sempre suja de borralho, cinzas da lareira, as irmãs a apelidaram gata borralheira ou Cinderela. Que palavra é representação? Apelidaram, né? Mas elas fizeram isso uma vez só, entendeu? Elas não apelidavam, elas apelidaram, tá? Olha a diferença, ó. É uma ação apelidaram, é uma ação que terminou no passado. Porque se falasse as irmãs a apelidavam de vários nomes, então quer dizer, as irmãs faziam isso sempre, só que elas apelidaram uma vez só. Então é ações que terminaram, tá bom? Mais um pouquinho para vocês pegarem o ritmo e depois é com vocês, tá? Um dia, seu pai precisou viajar e perguntou a todas o que gostariam que lhes trouxesse de presente. Então, que palavras aí representações, ó. Um dia, seu pai precisou viajar e perguntou a todas o que gostariam que lhes trouxesse de presente. Então, a gente tem o precisou, perguntou e o gostariam, né? Precisou.
Foi uma ação que ele fez uma vez só ou ele fez várias vezes? São ações que terminaram, né? Então você vai colocar aí, precisou e perguntou. Peraí, vou copiar essa aqui, colar embaixo que aí fica mais bonitinho, né? Então a gente tem aí, ó, precisou, vou colocar aqui, precisou e perguntou. O gostariam, a gente não vai colocar por enquanto, tá? Porque o gostariam é uma condição e aí não entra em ações do passado. Deu para entender mais ou menos como que é para fazer esse exercício? Pensem em palavras que representam ações. E aí são ações que no passado faziam rotineiramente as personagens, né? Ou que fizeram apenas uma vez. Tá bom? Tentem fazer em casa. Se ficar muito impossível, muito difícil, na segunda-feira, na segunda não, né? Na segunda ou na quarta, dependendo aí da turma do rodízio, eu ajudo vocês a terminarem. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem, tá? Dos dois textos, tanto esse dos Irmãos Grimm, quanto o do Perrault. Eu vou até salvar, ó, já coloquei até algumas palavras aí para ajudar vocês, tá bom? E aí eu queria que vocês tentassem, tá? Na questão 9, tá escrito assim: agora é sua vez de recontar a história de Cinderela. Notamos algumas diferenças e semelhanças entre as versões apresentadas, baseado nos seus conhecimentos, nas leituras que realizou nessa atividade, nos filmes que já assistiu e também nas histórias que você já leu. Escreva como seria a sua versão de Cinderela. Então agora você vai produzir um texto escrevendo a sua versão de Cinderela. Pode ser diferente? Pode ser diferente. Pode ser parecida com as que nós lemos? Pode ser parecida. Só não pode ser igual, né? Porque eu preciso ver como é que está a escrita de vocês. Então se vocês copiarem de lá, não vou saber, né? Então, qual que é a versão que você conhece? A versão que você mais gostou? Ou misturar as versões? Não sei, tá bom? Fica a critério de vocês. Tem que reescrever o texto, não esqueçam do parágrafo, não esqueçam dos sinais indicadores de fala. Até eu queria mostrar isso para vocês aqui, porque aí fica mais fácil de visualizar. Ó. Travessão, aqui ele indica a fala. Tá vendo que ele está logo abaixo no parágrafo? Olha, o travessão respeitou o espaço do parágrafo. Ele não está no começo da margem, ele está embaixo da primeira letra do parágrafo de cima. Tá bom? Então, sempre que você for colocar um travessão para indicar a fala, você vai colocar ele embaixo da primeira letra do parágrafo. E não depois e não antes, porque ele tem a mesma função de letra. Então, ele fica embaixo da primeira letra do parágrafo. Tá bom? Então, você vai escrever um texto, separar em parágrafos, colocar pontuação, tudo lindo, maravilhoso. E aí, você vai dar um tempinho do seu texto, tipo um dia, sei lá, 2 dias, tá? E aí você vai fazer uma autoavaliação. Então você vai lá na questão 10, agora volte no texto e faça a revisão, atualizando a tabela a seguir, reescreva se necessário. Então tem lá os nossos critérios. O leitor consegue perceber que Cinderela foi um texto que te inspirou? Sim ou não? E o que eu preciso melhorar? Fiz a descrição das personagens no texto, falei da Cinderela, da madrasta, do príncipe, tananã. Sim ou não, que eu preciso melhorar. Meu texto está organizado em parágrafos? Por favor, sim, né? Então, sim ou não e o que eu preciso melhorar. O título está interessante em relação ao texto? E aí, assim, o que eu aconselho? Escreva o texto, dá um tempo de pelo menos uns 2 dias, ou de um dia, e aí você volta no texto, relê para ver o que você escreveu e faz essa autoavaliação. Porque às vezes a gente está com a ideia aqui na cabeça, mas a mão não vai na mesma velocidade que o pensamento. E aí a gente acaba deixando de escrever alguma coisa, ou escrevendo de maneira que não dê para entender. Então é isso, tá? Cumpri minha promessa, a aula está gravada, assistam quantas vezes quiserem e a gente vai se falando. Amanhã eu estou à disposição no remoto, no Google Class, então se vocês quiserem mandar o recado lá, tirar as dúvidas, eu estou lá à disposição, tá?
Tentem fazer a atividade, façam com atenção e dedicação, e a gente vai se falando na semana que vem, amanhã no Class e pessoalmente na semana que vem, tá bom? Bom final de semana para todos. O pessoal de segunda-feira, se eu não deixei a folha com vocês, não tem problema. Vocês tentem fazer só na folha de respostas, tipo numa folha de caderno e tal, e na segunda-feira a gente conversa. Se não conseguiu fazer por algum problema, porque não conseguiu, não deu conta, não tem problema, segunda-feira a gente conversa. O pessoal de quarta e quinta, né, principalmente o pessoal do 7º D que já estava com essa dificuldade, agora já tem como fazer. Não conseguiu de jeito nenhum, estava muito difícil, eu ajudo na semana, mas eu quero que vocês pelo menos tentem, tá bom? Beijo, bom final de semana, separem um tempo para estudar e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.